Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dando continuidade aqui, a gente vai falar sobre o capítulo 4 e 5. No capítulo 4, tem uma das histórias que eu acho mais extraordinária das Escrituras, né? É uma conversa de Jesus com uma mulher samaritana. Naquele tempo, os judeus e os samaritanos não conversavam, havia uma briga, se é que eu posso dizer assim, entre eles, né? Então, era impossível ver um judeu conversando com um samaritano, né, e as pessoas à volta concordarem com isso, achar isso normal. Era algo muito difícil naquele tempo. Mas Jesus Cristo aqui, ele conversa com uma samaritana. A Bíblia diz que ele sai da Judéia e ele queria ir até a Galileia, e para passar, né, para chegar a Galileia, ele tinha que passar por uma cidade de Samaria chamada Sicar. E a primeira coisa que eu quero falar com você, que Deus falou muito comigo, é que Judeia significa seja louvado. E Sicar, que é a cidade que Jesus tinha que passar, significa bêbado. E olha o que as Escrituras estão nos falando com tudo isso. Que Jesus saiu de um lugar de adoração para um lugar onde havia pessoas, de certa forma, intoxicadas. E essa é a nossa grande missão, a nossa grande tarefa. Às vezes é muito comum a gente vir ao templo, adorar a Deus, buscar Jesus, né? E ouvir sobre coisas preciosas da parte de Deus, mas às vezes a gente só fica no templo, no lugar de adoração, e não vai para o lugar onde as pessoas realmente precisam e necessitam de Deus, ou das Escrituras, de Jesus Cristo, né? E aqui Jesus nos mostra algo precioso. Jesus sai do templo, do lugar de adoração, para ir para um lugar onde havia pessoas intoxicadas e necessitadas das coisas de Deus. Outra coisa que me chama muita atenção é que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Às vezes, para você ir trabalhar, é necessário que você pegue um ônibus, é necessário que você passe por certos lugares. E enquanto Jesus passou por lá, ele, de alguma maneira, se revelou àquela mulher como Jesus, o Filho de Deus, falou das coisas de Deus para ela. Essa mulher se converte, ela crê em Jesus Cristo, e não somente crê, depois ela vai lá e chama todo mundo: olha, eu achei o Messias, alguém que falou tudo o que eu fazia, e a cidade toda se converte. E tudo isso começa porque Jesus, enquanto passava por um lugar, transmitiu as coisas de Deus. Eu sei que você estuda, eu sei que você trabalha, eu sei que você vai a lugares ou faz coisas. E enquanto você faz essas coisas, quero te dizer algo: fale das coisas de Deus. Enquanto você almoça com seu colega de trabalho, fale das coisas de Deus. Enquanto você trabalha, por que não falar das coisas de Deus? Aproveite toda a oportunidade que você tiver para falar das coisas de Deus. Outra coisa que me chama muita atenção nesse texto é que Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, sentou para descansar. Se Jesus, que é o Filho de Deus, descansou, quanto mais eu e você precisamos descansar, parar, interromper aquilo que a gente está fazendo às vezes e descansar, recobrar as forças. Não permita que o dia a dia, a correria ou as coisas que você tem que fazer roube de você o tempo de descanso, que é precioso e que é um momento único às vezes na sua semana, que você vai recobrar suas forças. E outra coisa que eu aprendo é descansar. Mas descansar como Jesus descansou. Jesus não descansou em qualquer lugar, ele descansou à beira de um poço, perto da fonte, onde ele poderia beber água. Às vezes a gente quer descansar, talvez passando o dia todo no videogame, ou passando o dia todo fazendo isso, ou fazendo aquilo, ou quero te dizer uma coisa: separe tempo do teu descanso para beber da fonte, para de alguma maneira recobrar suas forças. Coisa que me chama a atenção nesse texto é que eu e você temos a grande missão de pregar o Evangelho. E às vezes nós temos facilidade de conversar sobre futebol, nós temos facilidade de conversar sobre política, sobre qualquer outra coisa, mas quando o assunto é pregar o Evangelho ou falar de Jesus, muitos de nós, a gente trava, a gente não sabe como fazer, não sabe como começar uma conversa. E aqui, Jesus Cristo está nos ensinando princípios e coisas simples que podem nos ajudar a falar do amor de Deus às pessoas. E a primeira delas é: se relacione. Jesus Cristo começa a conversar com essa mulher falando de coisas comuns e naturais do dia a dia. Ele pediu para ela um copo d'água, um pouco d'água, né? E isso é simples, não há nada de espiritual em perguntar a hora, não há nada de espiritual em perguntar quando foi isso, ou, né, sobre coisas comuns do dia a dia.
Mas Jesus não ficou só numa conversa comum e normal, ele transicionou, né, essa conversa para falar de coisas espirituais. Então se aproxime, se relacione, faça perguntas ou até mesmo converse sobre o que você quiser, mas não fique só nisso. De alguma maneira mude essa conversa para falar de coisas espirituais, e foi o que Jesus fez. Ele disse, olha, se você soubesse quem eu sou, eu te daria água viva. E aí ele começa a falar de coisas espirituais. Esse é um princípio que Jesus nos mostra. Outra coisa que me chama a atenção nesse texto é que Jesus Cristo, de alguma maneira, teve uma revelação de Deus e disse sobre essa mulher coisas do coração dela, da vida dela, que só ela sabia. Isso mexeu com ela. Isso, de alguma maneira, impactou a vida dela. Que Deus use a minha vida e a sua vida. E que através de nós, Deus possa tocar pessoas de maneira poderosa, através da pregação do Evangelho e através de palavras de revelação, de palavras de conhecimento, onde Deus fala comigo coisas do coração da pessoa e a pessoa se rende a Jesus Cristo. Que seja assim na minha vida e na sua. O capítulo, ainda nesse capítulo, conta a história de um oficial que o seu filho estava muito doente à beira da morte. E ele então corre até Jesus, porque ficou sabendo que Jesus estava por ali, procurando ajuda, procurando socorro, porque o seu filho, a quem amava, ia morrer. E a grande pergunta para mim e para você é, o que hoje está prestes a morrer na minha e na sua vida? O que hoje, talvez, de alguma maneira, precisa de socorro na nossa vida, no nosso casamento? Será que é os nossos filhos? Será que é, talvez, os seus estudos? Talvez existe algo que está prestes a morrer, que está prestes a sucumbir, que está prestes a acabar. Quero te dizer uma coisa, procure Jesus Cristo e confie em suas palavras. Aquilo que Ele te disser, se agarre a isso. Esse homem foi até Jesus e Jesus falou algo extraordinário. Olha, pode ir para casa que o seu filho já está curado, está tudo bem. E esse homem vira as costas e vai para casa. E eu fiquei pensando, imagine o retorno desse homem para casa. Quanta coisa não passou na cabeça dele. Será que o meu filho está curado mesmo? Será que eu vou chegar lá e vou encontrar ele? E ao mesmo tempo, talvez essa guerra de tentando lutar e acreditar naquilo que Jesus disse. A grande verdade que eu quero te dizer é, Jesus disse coisas a seu respeito. Você teve palavras que Jesus falou sobre você, sobre sua vida, sobre, enfim, várias coisas. Quero te dizer uma coisa, não deixe que nessa caminhada essas palavras se percam, se agarre a ela. Se Jesus te falou algo, confie, acredite, essas coisas vão se cumprir, vão se realizar, porque quem disse foi Jesus Cristo e Ele é fiel para cumprir. E no capítulo 5, conta a história de um homem que há 38 anos estava numa condição complicada. A grande verdade fala do tanque de Betesda, que era um lugar onde provavelmente eu e você não gostaríamos de passar. Era um lugar onde se encontrava pessoas doentes, enfermas, cegos, coxos, pessoas com muitos problemas, porque havia uma crença naquela época que um anjo descia nas águas e agitava as águas e a primeira pessoa que entrasse naquele tanque era curada. A grande verdade é que tudo isso ilustra muito a situação do ser humano, porque o ser humano pecou, e de alguma maneira o seu pecado trouxe a ele consequências tão ruins e más que ele está numa condição má, não pode fazer nada por si mesmo e não tem ninguém que o ajude. E essa era a situação desse homem. E de alguma maneira essa é a situação do ser humano. O homem está longe de Deus, não tem nada que possa fazer para se achegar a Ele e às vezes estão agarrado a crenças e a coisas que não tem nada a ver com o que Deus diz. A grande verdade é que Jesus Cristo foi a esse lugar onde os fariseus, os religiosos da época, não gostavam de ir. E lá Ele toca a vida desse homem, Ele sara esse homem de maneira extraordinária e poderosa. E esse homem se levanta, Jesus olha para ele e diz, olha, agora vá e não peque mais para que não te venha coisa pior. E eu fiquei perguntando, o que pode ser pior do que a situação que esse homem vivia? A grande verdade é que é pior que isso, é uma eternidade longe de Jesus, é uma eternidade longe de Deus. E uma coisa me chamou a atenção desse homem, ele foi curado por Jesus, pegou a sua cama, se levantou e foi, mas em momento algum ele pergunta quem é Jesus. Quando até perguntaram para ele quem te curou, ele não sabia falar quem era. E aí Jesus vai até ele e olha nos olhos e diz essa frase que eu acabei de falar, olha, não faça coisa
não peque mais, para que não te venha coisa pior. E aí esse homem, que agora tem um encontro com Jesus, conhece quem é Jesus, vai até os líderes religiosos e conta quem foi que o curou. Esse homem, provavelmente, não deu muita atenção ao que Jesus disse. Porque você não vê ele se relacionando com Jesus, muito pelo contrário, você vê ele de alguma maneira, ele falando para os fariseus e para os líderes religiosos quem é que tinha curado ele no sábado. Quero dizer algo a você, Jesus Cristo quer salvar a sua vida e não somente abençoar a sua vida, ou não somente curar você de algo que você está passando e vivendo. O que Jesus quer fazer é mudar não somente a sua vida, mas a sua eternidade. Por isso, deixe qualquer crença ou qualquer valor que você está agarrado nesses dias para confiar no que as Escrituras dizem. E as Escrituras dizem que Jesus Cristo veio nos salvar. Deus te abençoe e até amanhã.